Paz do Senhor a todos. Deus abençoe vocês nas casas de vocês aí. Nós vamos começar mais um culto online aqui na Ibage. Vamos cantar algumas canções que aqueçam os nossos corações. E que o Senhor fale com você mais uma vez. Em nome de Jesus, vamos cantar. Chama quem está do teu lado aí. Vamos cantar juntos. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem tua descendência perecer. Eu sempre tenho escape em tuas mãos. Deus sempre dá resposta a quem crê. Escuta isso. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Eu sempre tenho uma resposta. A vitória é sua, só te resta crer. O que não vejo com meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus eu vou descansar. Cante. Amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Você crê nisso? Deus está no controle de tudo. Cante mais uma vez. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Eu sempre tenho uma resposta. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com meus olhos naturais, a minha fé vai me dar força pra enxergar além, além. Eu deixo com vocês. Eu vou descansar. Cante isso, cante isso forte. A última. Mais uma vez. Eu vou descansar. Levante sua mão e cante. Ela vem de Deus. Nós vamos cantar mais uma vez e com o coro dos meninos da técnica. Eu vou descansar, pois já a última palavra. A última palavra vem de Deus. A última resposta. A última
última resposta vem de Deus, de Deus, de Deus. Eu sei que você está na sua casa, mas se você ficar à vontade, dá uma grande salva de palmas para o Senhor aí, onde você está, pois a última resposta vem dEle, somente dEle, nós cremos nele. Aleluia. Que nós possamos nos alegrar no Senhor sempre, independente da situação, das circunstâncias e das crises. Ele tem o controle de todas as coisas. Glória a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado, hoje e para todo sempre. Ainda que a
figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Bom dia, gente, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Espero que nessa manhã você esteja bem, espero que você possa estar sendo encontrado agora por essa mensagem de reflexão, essa mensagem de esperança e de ensino também, de uma maneira totalmente envolvida pela presença de Deus. Quero começar orando, pedindo para que Deus possa falar com você. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos juntos nessa manhã, nesse momento, ouvindo a Tua mensagem, a Tua palavra. Obrigado, porque ela nos edifica, Tua palavra nos é suficiente. Peço-te que essa palavra possa ir exatamente de acordo com a necessidade do meu irmão, da minha irmã, da família dele, dela, nesse momento, e possa acrescentar algum dom, acrescentar algum presente, algo novo para a sua vida. Que nessa manhã esse ensinamento possa ajudá-lo e ajudá-la a ser aquilo que o Senhor deseja que ele, que ela seja. Ajude-me a compreender, a ter a clarividência correta, para que não diga algo que venha somente da parte racional, cognitiva do meu ser, mas também que venha diretamente do teu trono. É o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler um texto que, na verdade, é o capítulo 4 de Tiago. Ele tem um ensino muito bom nos seus primeiros versículos, até o versículo 10, 11, 12. Nós temos aí uns ensinamentos muito profundos. E a tônica dessas primeiras porções dos versículos do capítulo 4 de Tiago enfatiza muito a questão da obediência. Obedecer. Porém, eu vou ler apenas um versículo desse capítulo 4, que é um versículo que muito citado por parte daqueles que conhecem a carta de Tiago. E eu gostaria de ficar nele, porque na verdade, embora ele não resuma toda a carta, ele não resuma nem o capítulo 4 sequer, ele tem um ensino muito profundo, que cabe muito bem para essa manhã, cabe muito bem para a tua vida, para a minha vida, para que possamos avançar e crescer um pouquinho mais. Veja o que diz o versículo 7 do capítulo 4 de Tiago. Olha só que interessante. Portanto, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Versículo 8. Cheguem perto de Deus, e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos ou de ânimo dobre, purifiquem o coração de vocês. Eu gostaria de refletir um pouco sobre esse texto, esses dois versículos. Por quê? Porque eles são muito citados, principalmente o versículo 7. Resistam ao diabo, né? Falando aí sobre o diabo, falam assim: sujeitem-se, pois, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, ele fugirá de vós. É interessante que nós temos algumas coisas acontecendo aí explícitas, que estão claras, que estão assim na cara do que está sendo dito. Porém, é impressionante como você e eu somos incapazes de perceber essa clareza muitas vezes. Sabe por quê? Nós temos algumas falhas que nos impedem. Por exemplo, uma delas é a deficiência que nós, da nossa cultura, herdamos isso. Eu não sei o quanto que começou isso, mudou-se já bastante isso, tem mudado bastante. Graças a Deus por isso, até porque uma das dinâmicas de crescer na fé requer que nós tenhamos a prática do que eu vou dizer. E muitas pessoas herdaram isso das gerações passadas e têm dificuldade de viver isso hoje. Tem mudado, tem melhorado, mas precisa melhorar mais, que é o hábito da leitura.
de ler. Tem pessoas que até se gabam disso. Tem pessoas que falam assim, eu não gosto muito de ler. Como se dizer isso fosse algo normal, como se fosse uma falha ou um problema que não faria falta. Talvez você fale assim, mas os analfabetos e aquelas pessoas que não têm acesso ou quando não tiveram acesso. Não se trata de ser analfabeto na questão de saber ler uma língua ou aprender. Basta de ser, quando eu digo analfabeto, também abrange aquilo que nós chamamos de analfabeto funcional, que vai além, que é a incapacidade de ler o que está acontecendo ao seu redor. Discernimento, de ter sabedoria, de ler o ambiente, certo? De entender o que está acontecendo. Apenas é superficial. Por quê? Porque a gente não tem esse hábito. E eu gostaria de, nessa manhã, te incentivar. Apesar de você falar assim, mas o que isso tem a ver com o texto? Logo vai fazer sentido para você nessa reflexão. A leitura, ela nos ajuda, meus irmãos, a absorver aquilo que nós precisamos ter. Até mesmo para ensinar para as pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de ler ou que não sabem ler, nós precisamos ter uma prática da leitura, para que nós possamos crescer. Veja bem, eu não estou falando para decorar, porque o que está acontecendo? Nos dias de hoje, as pessoas que estão lendo, muitos leem por obrigação, ou leem porque precisam, porque estão estudando, fazendo algum curso, fazendo alguma faculdade. Se não for essas situações que lhes remetem a ler, que impulsionam a ler, trabalho, coisas do tipo, elas não teriam o hábito de ler. E alguns, por causa disso, acabam se privando de ter um conhecimento, de um crescimento maior. Eu não estou falando para ganhar dinheiro, eu não estou falando para você se exaltar, se sentir inteligente, melhor do que as pessoas. Eu estou falando no sentido de você ter uma relação com a palavra, uma relação viva, uma relação em que você entenda que a palavra que você está lendo é uma pessoa. Você sabia disso? Que a palavra de Deus é Jesus, o Logos, a palavra é Deus, é o próprio Deus. Diz lá em João, Deus é a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, o Logos. Esse Logos que você lê na sua versão aí é a palavra, é a escritura que você está lendo. Mas veja bem, quando eu e você não tratamos, não lemos isso de maneira íntima, em oração, em busca de conselho, com vontade de querer relacionar-se com o Senhor, essa palavra, ela se torna apenas uma história. Você pode até decorar versículos e histórias bíblicas e elas não vão fazer nenhuma diferença na tua vida. Por quê? Porque você apenas colocou aqui no seu âmbito racional. É impressionante como eu tenho visto pessoas que estão passando por essa situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje e o seu caráter está transparecendo. As pessoas estão rancorosas, as pessoas estão amarguradas, entendeu? E muitos cristãos, muitos aqueles que deveriam ter agora o seguinte, olha, uma palavra de esperança, uma palavra de, puxa, olha, se não fosse o Senhor, eu estaria agora rançoso, amargurado, mas eu tenho visto que o Senhor tem separado, preparado, nos edificados. Mas talvez continue a pergunta, pastor, o que isso tem a ver com o texto? É porque nós precisamos entender que para que nós consigamos submeter-nos a Deus, nós precisamos interpretar esse texto. E nós precisamos olhar para esse texto com a seguinte questão: eu preciso submeter-me. E o que é submeter? Obedecer. Obedecer o que, pastor Roque? Obedecer isso que você está fazendo de errado. Eu não sei, estou apenas lançando. Eu não estou aí na sua mente, eu não estou lendo o seu coração, os seus pensamentos. Eu aqui na minha mente, aqui no meu coração, eu sei as coisas que eu preciso mudar, que eu preciso parar de fazer. As coisas que não me fazem ter obediência a Deus. Você sabe o que é. Não sabe? Você sabe o que é. Estas coisas que você e que eu, que nós muitas vezes não praticamos, essas desobediências, elas nos afastam de Deus. Elas nos fazem o que Paulo diz em Coríntios, nos tornam filhos da desobediência. E quando nós somos desobedientes, isto é, quando nós não nos sujeitamos a Deus, o que acontece automaticamente? Nós nos sujeitamos a alguma coisa. E as pessoas pensam assim, então eu me sujeito ao diabo, então. Sabia que não? Você sabia que o diabo não tem interesse que você se sujeite a ele somente? Ele até, talvez ele nem queira isso de uma forma toda. Sabe o que o diabo quer?
O diabo quer que você sirva a si mesmo. O diabo quer que você seja independente de Deus. O diabo quer que você faça como ele fez. Se afaste de Deus. Que você desobedeça a Deus. Que você gere o mal como ele gerou. Que você pratique o mal como ele pratica. Ele não tem interesse que você, certo, coloque ele, o diabo, no lugar de Deus. Ele tem interesse que você coloque você mesmo no lugar de Deus. Porque foi o que ele fez. Ele quer que você queira o que ele quis, ser como Deus. Isso é, guiar a sua própria vida. Fazer a coisa do jeito que você quiser. E isso está muito na moda hoje. Isso as pessoas estão falando, não, você precisa de liberdade. Você precisa ser o que você é, o que você quer ser. Esse é você. É verdade que nós precisamos ser o que somos. Mas em um campo de saudável. Você tem que aceitar as suas limitações, ser o que você é. Você não pode ser, quando a gente fala assim que você precisa ser o que você é, nós estamos querendo dizer o seguinte: você não querer ser o que a religião quer que você seja, não ser o que um grupo de regras quer que você seja, ou o que a sociedade quer que você seja, ou que uma pessoa, um marido, uma esposa quer que você seja, certo? Você precisa ser o que você é. Agora, o que é esse eu sou? Em Deus você encontra essa resposta. E aí, quando você encontra quem você é em Deus, aí você pode sim ser livre para ser o que você é. Porém, nós sabemos que o diabo ele tenta a gente a sermos pessoas independentes da glória de Deus, independentes das orientações de Deus. E sabe o que isso proporciona, meu querido, minha querida? Proporciona afastamento de Deus. Veja bem, aqui entra o ensino dessa palavra, a compreensão, a interpretação dessa palavra. Quando eu obedeço a Deus, eu me sujeito a Ele. Logo, eu me aproximo dEle. Ao contrário, eu me afasto. Se eu me afasto, não é que eu me aproximo do diabo. Eu simplesmente me torno vulnerável. Eu não resisto ao diabo. Eu não deixo de fazer eu deixo de fazer a vontade de Deus e começo a fazer a vontade do diabo. Qual é a vontade? E qual é essa vontade? Já falei. Não é que você coloque o diabo no lugar de Deus e ele seja o Deus da sua vida. A vontade do diabo é que você siga a sua vida de acordo com a tua vontade. E faça qualquer coisa, menos a vontade de Deus. Agora, quando você resiste a isso, você olha para o diabo e fala assim, olha, você quer que eu siga as minhas vontades, a minha carne, aquilo que está em mim. Eu te resisto. Eu me sujeito a Deus, eu obedeço a Deus. Eu coloco agora a minha vontade na vontade de Deus. E quando eu coloco a minha vontade na vontade de Deus, eu resisto a você, Satanás. Porque você quer que eu controle a minha vida do Senhor. Você está entendendo? É isso que o texto está querendo dizer. E aí o que você leu, a complementação dele. Aí sim, diz o texto, o Senhor vai se aproximar de você. Por quê? Ele vai te abraçar, te envolver, e o diabo vai fugir de você. Mas não por causa de você, não porque você tem poder, mas porque Deus está com você. Porque você se aproximou dele e ele se aproximou de você. Vocês entraram numa relação. Lindo isso, né? Só que a gente precisa viver mais isso profundamente. Precisamos ler mais as Escrituras, precisamos orar mais uns pelos outros, precisamos ser menos criteriosos nessa questão de rancor. É muito escândalo que nós estamos tendo nos dias de hoje e a gente está deixando. Será que a gente não está vendo que esses escândalos estão fazendo a gente ficar rançoso, decepcionado, frustrado? E esses sentimentos, quando dominam a gente, eles acabam nos fazendo pessoas difíceis de lidar. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós olhemos para a esperança que há em Jesus Cristo, que nós olhemos para as coisas boas que precisamos fazer e não cedamos ao mal. E meus irmãos, prestem bem atenção, quando a gente deixa o mal, as coisas ruins que estão acontecendo, nos contaminarem e definir e determinar o meu humor, o meu estado de espírito, eu estou simplesmente sendo vencido pelo mal. Em Romanos, o apóstolo Paulo fala, não se deixem vencer pelo mal. Vençam o mal. Como, apóstolo Paulo? Praticando o bem. Pratiquem o bem. Custe o que custar. Espero que essa palavra, essa reflexão faça você obedecer ao Senhor e que essa manhã seja abençoada. Deus te abençoe. Fica com Deus. Logo mais às 18 horas nós temos nosso culto infantil.
certo? Às 19 horas a nossa celebração. E quero lembrar os irmãos que no primeiro domingo de setembro, dia 6, às 19 horas, nós estaremos lá no nosso templo. Esteja aí atento às informações. Estamos já deixando a igreja do jeito que nós precisamos deixar para te receber lá. Que Deus te abençoe. Espero que você esteja aí no Senhor. Em nome de Jesus. Paz. Vai com Deus. Graça e paz, minhas irmãs. Bom dia. Hoje eu estou trazendo mais uma palavra do Senhor, né? Que vou estar falando de Mateus 7, né? Que é o versículo, do versículo 24 ao versículo 27, que é o Sermão da Montanha, né? Que Jesus faz a parábola, ou a metáfora, né? Que é o Sermão da Montanha. Que ele fala: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, Jesus está falando aqui de dois homens, né? Ou duas mulheres, não sei. E ser humano, né? Aí fala assim, que uma casa foi construída sobre a rocha e a outra sobre a areia. Então, ele vai mostrar a ação do homem que é prudente, né, e do homem que é insensato. Ele não está falando aí do homem que é o ímpio, ele está falando do imprudente e o insensato, né? Então, isso pode acontecer até nós como evangélicos, como crente, né? E porque muitas vezes a gente vai ouvir a palavra e não pratica. Será? Aí veio a pergunta, né? Qual o alicerce que nós estamos construindo, né? Qual o alicerce que nós estamos construindo na nossa família? Em cima da rocha ou em cima da areia? Porque, na verdade, Jesus fez uma metáfora bem legal, porque se você imaginar, por exemplo, fala edificar e construir, né? Se você pensar bem, quando você vai numa casa, você não vê o alicerce, você não vai na casa para ver o alicerce. E então esse é o fundamento. Então Jesus está falando o que é? Da nossa alma, do nosso espírito, da nossa prática. Quando ele fala no dia a dia, a gente às vezes, muitas vezes a gente ouve a palavra, mas a gente acaba saindo, né? A gente acaba saindo do mandamento do Senhor. Porque ele fala assim, quem ouve a minha palavra e as pratica, o que é isso? É o mandamento do Senhor, né? Ele está falando do mandamento, que nós como cristãos, nós temos que obedecer. E muitas vezes a gente não obedece, né? Então, esse é o insensato. Quando ele não obedece, o que acontece? Desmorona lá na frente tudo, né? Ele fala, na verdade, o homem edificador prudente, o construtor dessa casa, que é a pessoa que está sintonizada com a palavra, que ele busca a oração, que ele está aos pés de Cristo, que ele coloca Cristo como quem que é a rocha da nossa vida? É Cristo. O insensato não coloca Cristo no fundamento da casa dele, né? Mas o prudente, ele coloca, né? Vamos buscar exemplos no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente planeja um monte de coisa na vida da gente, mas a gente coloca Cristo na frente dos nossos planos? Muitas vezes não.
né? Muitas vezes a gente busca planejar em cima de coisas materiais, né? Esse é o homem insensato. Esse é o homem insensato. Porque a qualquer momento, esse problema, qualquer problema que surgir, e quando Jesus fala, que ele compara, que a casa edificada sobre a rocha não cai, né? Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode passar os rios, a casa dele não cai, porque ele está edificado na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é a nossa vitória, né? Sabemos disso, mas o que edifica em cima da areia, que na verdade, o que vai acontecer? Vamos pegar exemplo, quando se fala chuva, tempestade, são as dificuldades da vida, né? Quando desmorona. Às vezes eu vejo assim, exemplos das pessoas, o ser humano é muito falho, né? A gente como ser, às vezes não liga muito, a pessoa não vai muito para a igreja, não busca a palavra, não ora, né? Não estuda a palavra, e aí ela vai levando com a barriga. Esse é o insensato, ele vai levando no dia a dia as coisas, né? Mas quando a gente, todo mundo tem essa experiência, quando o problema mesmo vem à tona, que a pessoa tá com uma dificuldade, a pessoa corre para a igreja, né? Que no momento a gente nem tá podendo correr para a igreja, porque as igrejas estão fechadas devido à pandemia. Então, essa pessoa insensata, nesse momento, ela não tem nem para onde correr. Aí que você vai se questionar. Você está alicerçado na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Pai vitorioso, que nos ama, ou você está fora, né? Você está num alicerce movediço, numa areia, né? Então, aquela questão quando a pessoa fala, quando a casa caiu, e aí, para onde correr? Porque essa pessoa não tem essa estrutura, né? É diferente. Os dois homens construíram a casa. Só que quando Jesus fala da nossa alma, do nosso amor por Ele, né? A estrutura da casa é o amor, é a perseverança, né? A compaixão, né? Da gente ter dentro da família, é o perdão, né? Isso é a nossa rocha que nos estrutura no Senhor, que faz nós sermos íntimos com Ele, né? Com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E é interessante quando ele usa essa metáfora, né? Porque a adversidade, a enchente, são as dificuldades da vida. Até a gente ouviu o pastor outro dia, eu estava ouvindo o pastor falar que quando a gente está com um problema, a gente ora. O problema não se resolve, a gente ora de novo. O problema não se resolve, a gente ora de novo. Porque a gente acredita no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único e fiel Salvador das nossas vidas. Ele é o pão da vida. A palavra que Ele traz, quando Ele fala, quem ouve as minhas palavras, quer dizer, a palavra é o pão da vida. Agora, até aqui mesmo nesse capítulo, fala da porta estreita, né? Porque muitas vezes é mais fácil o homem buscar a porta larga, né? No dia a dia, hoje em dia, a gente quer buscar as coisas fáceis, né? Coisa fácil na vida. Você sabe que aí, nesse próprio capítulo, fala da porta larga e da porta estreita. Então, nesse sermão, Jesus deixa bem claro, né, que quem ouve as palavras dele é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha, que é ele. E depois ele fala do homem insensato. Ao homem insensato que edificou uma casa sobre a areia, cai a chuva, transborda os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra a queda aquela casa, que ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está sempre nos amparando com seu amor, né? Então, se você pegar também em João 14,
João 14, 21, né? João 14, 21, vamos buscar aqui que ele fala assim, ó, em 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quer dizer, o fundamento de tudo é o amor. Quer dizer, ele deixa bem claro, aquele que tem os meus mandamentos. Quer dizer, quando a gente tem o temor ao Senhor, que a gente busca os mandamentos do Senhor, a gente tem o amor dele conosco, né? E é isso nas nossas vidas. A gente tem que estar buscando o amor do Senhor, a questão dos mandamentos, a questão da obediência. Ele fala também, 14, 23, ele fala que respondeu Jesus, que foi para Judas, né? E respondeu Jesus, aí ele fala assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele a morada. Quer dizer, ele deixa bem claro que se alguém ama ele, também amará o Pai, né? E vai fazer da morada, né? Vai fazer nele a morada, né? Ele fala, faremos nele a morada. Quer dizer, nós temos que ter o foco na vida. Pode dizer, a noite pode ser escura, mas a gente sabe que na manhã a gente tem o brilho do Senhor. A gente tem dificuldade, a gente tem problemas, né? Quantas pessoas nesse momento estão enlutadas, né? Quantas pessoas faleceram, estão tristes, mas é diferente daquele insensato. O insensato, ele desmorona mesmo com o luto. E a gente sabe que Jesus tem o melhor para nós. Deus sabe de todas as coisas. A gente descansa no Senhor todos os dias, né? A gente acredita, a gente tem esperança, porque a gente sabe que o nosso Redentor vive, né? O nosso Redentor, ele vive, ele ressuscitou. É o único que ressuscitou, é o nosso Deus, né? Então, a gente também tem 1 João 3,7, né, que eu vou ler também aqui, 3,7 de João. Ele fala assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quer dizer, a justiça de Deus, que nada mais nada menos que a gente praticar os mandamentos, porque Deus é justo, Deus é santo, Deus é misericordioso. E ele, todos os dias, ele está do nosso lado, presente. Basta a gente confiar, a gente ter fé, né? Basta a gente acreditar, né, que Cristo é o único e fiel Salvador, que Cristo tem o melhor para as nossas vidas, que a gente jamais deve desistir, jamais deve desistir. E a gente sempre, a nossa casa vai estar edificada e a gente sempre vai glorificar ao Senhor. Sempre o Senhor vai estar junto com a gente. Sempre o Senhor vai nos renovar. Sempre, porque na verdade Ele é fonte de água viva. O Senhor vai nos renovar, vai edificar a nossa casa. Jamais pode vir a pior tempestade, mas ela vai passar. Eu costumo sempre falar que vai passar, tudo passa, né? Eu aprendi sempre assim, até tem uma historinha, eu não sei se é de japonês ou se é de chinês, eu não sei falar. Ou se é também de um sultão, assim, que é uma historinha assim, que todo dia tinha um senhor muito rico e ele tinha o filho dele lá. E todo dia ele tirava o anel e ele olhava o anel. E o filho dele achava muito interessante ele olhar aquele anel. O filho falava: pai, o que o senhor olha nesse anel todo dia? Ele falava assim: um dia você vai saber. Isso passaram-se muitos anos, aí o senhor fica bem velhinho, o menino cresce, aí o senhor morre, né? Ele morre, aí o filho vai lá e tira o anel do dedo do pai. E o que ele vê escrito no anel? Tudo passa, tudo passa. E ainda a gente sabe que quando a gente está com nosso Senhor Jesus Cristo,
que é o nosso Pai misericordioso, que é o nosso Cristo Jesus, fiel e Salvador, que Ele nos ampara todos os dias, mesmo na dificuldade, mesmo nos ventos fortes, mesmo nas tempestades, mesmo nos alagamentos, nas enchentes. Ele vai estar lá, sempre nos amando, sempre nos amparando. Isso é o nosso alicerce, porque Cristo é a nossa rocha, né? Ele é a razão da gente viver. No dia que a gente, todos os dias, acreditar com fé na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo passa. E nós temos que glorificá-lo e adorá-lo todos os dias, porque Ele vai estar sempre no foco da nossa vida. Amém?